Ora, então boa tarde a todos, caríssimos irmãos. Vou fazer aqui mais um vídeo e vamos falar então sobre Jesus. Como eu prometi no vídeo anterior, nós falamos sobre Moisés, que é a preparação do caminho para chegarmos a Jesus. Isto é, o homem não poderia compreender Jesus, né, se não passasse por uma experiência, essa experiência de Moisés, que traz a ideia do Deus único, né, do monoteísmo, para que a partir daí nós tivéssemos um entendimento maior daquilo que Jesus realmente queria dizer. Bom, os relatos sobre a vida de Jesus, nós temos o primeiro ato, né, que é o momento do nascimento de Jesus. Jesus, como todo mundo sabe, nasceu em Belém e os pais dele não moravam em Belém, moravam na Nazaré. Mas naquele ano, era ano de censo. Roma tinha determinado que deveria ser feito um censo, ou era feito de tempos em tempos. Como José e Maria eram oriundos de Belém, e eram isto porque eram descendentes diretos de Davi, então eles tinham que caminhar, tinham que voltar até Belém e que ali fosse feito o censo. De Nazaré até Belém, nós temos aproximadamente 120 quilômetros. Maria estava no último mês de gravidez, em cima de um burro. Lá viajam eles durante dias, percorrendo esses 120 quilômetros para o recenseamento. Bom, chegando lá, vocês sabem, não havia lugar nas estalagens, estava tudo ocupado porque muita gente tinha vindo. E o único lugar onde eles conseguem se hospedar é uma hospedaria que lhes fornece apenas o curral, né? Havia ali palha, etc., onde eles poderiam se aquecer com as roupas que traziam. E ali, então, naquele dia, nasce Jesus. Ora, a partir desse momento não se tem notícias de Jesus até os 12 anos. Aos 12 anos há uma outra passagem, que é quando os pais de Jesus vêm numa caravana até Jerusalém para festejar a Páscoa, que era uma festa dos judeus, a festa da passagem, como eu já expliquei num vídeo atrasado. Quando eles vão embora, vai todo mundo, vão em caravana e vão ficando nas cidades ali por perto, uma aqui, outra ali, etc. E José e Maria e Jesus vão até Nazaré, que é onde viviam. A certa altura, Maria se pergunta: onde é que está Jesus, que faz tempo que não o vejo? E começam a procurá-lo na caravana. Jesus não estava. E fica toda aquela preocupação. Imagina uma mãe, né, que perde um filho de 12 anos de idade e voltam então até Jerusalém. E quando chegam a Jerusalém, andam de um lado para o outro, vão encontrá-lo aonde? No templo. Maria, aquela mãe preocupada, chega: meu filho, mas como é que você faz uma coisa dessas? Você sumiu da caravana, a gente está preocupado, o que é que teria acontecido contigo, etc. E Jesus, do alto dos seus 12 anos, olha para ela e diz: por que me procuravas? Acaso não sabias que eu deveria estar na casa de meu pai? Tenho negócios para tratar com meu pai e só aqui eu poderia resolvê-los. Nesse momento eles já estavam ali no pátio, ele já tinha conversado com o sacerdote e o sacerdote estava assim, de certa forma, entusiasmado e embasbacado ao mesmo tempo, tal o conhecimento que aquela criança tinha da lei mosaica, né? Bom, isso passa-se.
A partir daí também não há mais notícia de Jesus até o dia em que acontecem as bodas em Caná, em que eles eram uma família convidada para o casamento e Jesus não tinha começado ainda a sua missão. Mas a certa altura acaba o vinho. Então Maria olha para ele e diz: Jesus, acabou o vinho. Olha, vocês imaginam que era uma festa, né? Acabar a bebida. E Jesus olha para a mãe, olha para ela e lhe diz o seguinte: e que queres tu de mim, mulher? Só que ele complementa: acaso não sabes que ainda não é chegada a minha hora? Mas assim mesmo, ele diz: trazei-me cá umas bilhas e enchei-as de água. Maria vira-se para os criados e lhe diz o seguinte: façam tudo aquilo que ele pedir. Lá foram buscar as bilhas, encheram de água, ele começou a mexer essa água e a água se transforma num vinho espetacular. A ponto de um dos convidados ir até o anfitrião da festa e dizer: olha, normalmente faço o contrário. Dá-se primeiro o bom vinho e depois o vinho piorzinho. Tu fizeste o oposto. Tu trouxeste primeiro o vinho ruim e agora o bom. Isso por quê? Porque o cara começa a beber, né? Bebe o bom vinho, saboreia o bom vinho. Depois que fica bêbado, qualquer vinho é vinho, né? E Jesus fez um vinho extraordinário. Ele não nos ensinou como fazer isso, né? A partir da água. Pena. Mas também ia ser uma bebedeira tremenda. Bom, a partir daí não há mais notícia de Jesus e também não se diz quanto tempo ainda Jesus começou para iniciar o seu trabalho. Mas eu acredito que foi um pouco antes, talvez quando ele tivesse 28, 29 anos. Porque ele começa efetivamente a sua missão aos 30 anos. Porque vocês sabem que João, ao vê-lo passar ao longe, vira-se para os seus discípulos e diz o seguinte: aquele é o de quem vos falei que é maior do que eu. Porque João tinha consciência exata da sua responsabilidade na preparação dos caminhos de Jesus. Né? Porque estava escrito que lá no Velho Testamento, em Malaquias, que o próprio Malaquias enviaria Elias, que havia sido um profeta já morto, e que esse Elias haveria de preparar os caminhos de Jesus. Eu falei aqui também sobre esse assunto no vídeo anterior. Né? Quando Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem uns dizem que é Elias, outros dizem que é João. João não poderia ser porque era contemporâneo. E Pedro lhe diz o seguinte: mas eu sei que és o Filho de Deus feito homem na terra. Mas há um momento, então, Jesus, ao virar-se para Pedro, diz: bem-aventurado sejas, porque não é o corpo que te diz, mas sim meu Pai que está nos céus. Bom, a partir desse instante, Jesus vai até João Batista, porque João Batista batizava no Rio Jordão. O batismo era o momento da consciência da própria religião. O indivíduo assumia a religião como o seu balizamento na vida. E quando Jesus chega até João, João fica impressionado e diz: Senhor, eu não sou digno de te batizar, porque afinal de contas tu és maior do que eu. E Jesus então vira-se para ele e diz: olha, mas agora é imperioso que tu me batizes. João Batista batiza o Cristo, é quando aparece o Espírito Santo, que é em forma de pomba, há uma luz muito forte e uma voz que ecoa dos céus e diz: este é meu Filho bem-amado, em quem me deleito. A partir desse momento, Jesus está pronto para iniciar então a sua tarefa.
a sua missão. João Batista é preso porque ele tinha atentado contra a amante, né, do rei, e Salomé, que dançava muito bem, que era filha dela. O rei pede que ela dance de novo e ela não quer, então ele diz: pede o que quiseres. A mãe diz o seguinte: pede a cabeça do João Batista, porque João Batista tinha ofendido e tinha dito que ela era amante, porque o marido dela não era aquele lá, e ela estava muito ofendida. Então Salomé pede a cabeça de João Batista já estava preso, e acontece então dele ser decapitado. Nesse momento, inicia-se então a missão de Jesus. A primeira coisa que ele diz é: eu sou o bom pastor, e vós sois as minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas, e vós me conheceis. Numa outra passagem, ele diz: João Batista batizou com a água, mas eu passo a batizar-vos com o Espírito Santo e com o fogo. Ali ele já dava a indicação clara de que algumas coisas da lei antiga tinham que ser mudadas, né? Porque o sentido de batizar com água não fazia sentido se não houvesse a consciência, né, de tudo aquilo que nós somos da vida, inclusive dos erros que cometemos, né? Mesma coisa que alguém ir confessar os seus pecados, mas no fundo não ter a consciência dos erros que cometeu. Vou falar para o padre aquilo que ele fez, aquilo que eu fiz, né, que a sociedade acha errado, mas o indivíduo passa sempre a desculpar aquilo que ele fez. Dá um tapa em alguém, deu o tapa, machucou, agrediu, mas sabe por que eu dei o tapa nele? Por isso. Há sempre uma desculpa. Então, batizar com o Espírito Santo e com o fogo era, sobretudo, dar ao indivíduo a consciência dos erros que ele tinha cometido. Com a água passava, né? E a partir desse instante, então, se ele vinha para redimir os nossos pecados, ele os faria, ou nós os faríamos, sobretudo com a dor da nossa consciência. Então o batismo, ele passa a ter um outro significado, e nunca mais, mas nunca mais mesmo, nós vemos Jesus batizar na água. Ele batiza aqueles que vêm até ele os chama, ele os conclama para a sua filosofia de vida, mas única e exclusivamente aquilo, é o despertar da nossa própria consciência. Bom, a trajetória de Jesus, dentro daquilo que ele se propôs, foi dar-nos a consciência e proteger-nos. Ele sabia perfeitamente quais eram as nossas imperfeições, e por esse motivo nós não vemos nunca Jesus, em momento algum, condenar alguém por erros que tenha cometido. É necessário que o indivíduo se conscientize desses erros. Mas ele condena o pecado, porque é algo recorrente no mundo que nos leva a errar. Mas jamais ele condena o pecador. O pecador, ele merece sempre o perdão. Uma das coisas que ele fazia era: vai e não voltes a pecar. No caso daquela mulher que é pega em adultério, né, que lhe dizem, a lei manda que a gente o apedreje. Na realidade, ali eles queriam colocar Jesus numa sinuca de bico, porque ele tinha dito que não vinha destruir a lei, vinha dar-lhe cumprimento, mas ali naquela situação, vê o que é que ele faria. Então Jesus não diz: olha, apedreja ou não apedreja, não pode apedrejar. Diz apenas: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Bom, cada um vai embora, soltando as pedras, e a mulher fica ali atônita. E Jesus vira-se para ela e diz o seguinte: onde estão os teus acusadores? Foram-se embora, Senhor. Então nem eu vou te acusar. É importante que a gente tenha isso em mente, porque a gente vai falar depois sobre a perseguição
as pessoas, principalmente as bruxas, né, na Idade Média, né, e que Jesus jamais condenou alguém. Ele apenas nos dava consciência dos nossos erros. Então, vai, não voltes a pecar para que algo de pior não te aconteça. Essa era a filosofia de Jesus. Ele vinha para transformar a sociedade como um todo, não era algo individual, porque do todo da sociedade é que partiria então para o individual. Tem que haver uma consciência, né? Uma consciência coletiva para que a gente consiga modificar as coisas. Isso tem sido assim sempre. Vejamos, com a abolição da escravatura, começa um movimento pequeno, né? São 2 ou 3 pessoas, quer dizer, ali já passa o início de um coletivo e que isso vai se transformando depois para cada individual. E esse individual volta para o coletivo até que se faz com uma amplitude de tal forma em que o pensamento, a consciência é que é modificada como um todo, né? Passa com um argumento determinado para que esse argumento depois consiga se espalhar. Assim foi com a obra de Jesus também, com toda a sua missão. Então Jesus tinha, dentre tudo aquilo que ele fez, mostrou-nos, por exemplo, a capacidade que ele tinha, o conhecimento de modificar tudo aquilo que existe na natureza. Daí ele transforma a água no vinho, ele multiplica os pães, ele multiplica os peixes. Mas o mais importante aí é que a gente tem que entender o seguinte: ele nos diz, tudo o que eu faço, vós podeis fazer também. Ora, claro que nos falta muito tempo para podermos curar cegos, para podermos multiplicar peixes e pães, para transformar água em vinho, para curar leprosos, etc. Mas nós estamos no processo de aprendizado e vamos ver isso depois dentro da mediunidade, né? Isso vai demorar um pouco ainda para que a gente chegue lá, mas vamos falar sobre a capacidade que cada um de nós tem de modificar as coisas que estão à nossa volta apenas com a nossa consciência, né? Mas Jesus, claro, que assim como outros espíritos, por exemplo, a gente sabe que Santo Antônio, né, ele consegue estar em Pádua a rezar uma missa e ao mesmo tempo aparecer em Lisboa no julgamento do próprio Pai. Então ele tinha o dom, ele sabia como fazer essa bicorporidade, né, ele poder transportar-se à velocidade do pensamento e ali se materializar. Então, é uma coisa que ainda está um pouco além da nossa compreensão, mas que é possível. O próprio Jesus nos disse, tudo o que eu faço, vós podeis fazer também. Claro, nós temos que percorrer todo o caminho, compreender, entender as leis da natureza para que isso possa, então, acontecer. Mas Jesus... Eu sempre digo que o mais importante de Jesus não é propriamente o milagre, é a forma como ele era operado. Por exemplo, quando Jesus vai até o Vale dos Leprosos, e ele vai se escondendo, ou vai fugindo dos judeus que o queriam prender, ele cura todo mundo que está ali, mas há um que não quer ser curado. E Jesus disse, se ele não quer, ele não será curado nunca. Sempre o que ele nos alertou, né? A mulher que sofria de hemorragia faziam 12 anos. E quando ele diz, quem me tocou? Tanta gente em volta, né? E ele olha para a mulher e diz, mulher, podes ir, estás curada, mas a tua fé te curou. No caso o escravo, né? O servo do general centurião, vem até ele, Senhor, meu servo está doente, preciso que o cures. Vamos à tua casa. Não, Senhor, eu não sou digno que entres em minha morada, mas eu sei que se disseres, assim como eu digo aos meus soldados, vai aqui ou colar, e eles me obedecem, se tu disseres para que ele seja curado, ele será curado. Aquela frase, então, que Jesus diz, bem-aventurado sejas, porque nem em Jerusalém eu vi tamanha fé, podes ir embora, porque teu filho está curado.
a filha de Jairo, né? Quando ele se vira para, pode dizer, a fé da tua mulher a curou. Quer dizer, ele atribuía sempre a cada um de nós a capacidade de fazer as coisas acontecerem. Há um momento em que Pedro estava com a carroça cheia de peixe, precisava vender o peixe porque ele precisava de dinheiro. E Jesus diz, pensa naquilo que queres com força, né? Mas pensa com fé que acontecerá. Passado um pouco, chegam até ele e dizem, tem alguém ali e que está perguntando se o peixe é para vender. O cara levou o peixe todo. Quer dizer, ele atribuía a cada um de nós a capacidade de fazer as coisas acontecerem. E isso não é apenas na questão da religião, mas em tudo na nossa vida. Por outro lado, deixa-nos também o Sermão da Montanha. Dentro do Sermão da Montanha nós temos as bem-aventuranças. Ora, as bem-aventuranças são um compêndio de resignação e de entendimento para tudo aquilo que acontece. No mundo em que nós vivemos é um mundo de expiações e provas. Então a gente vê de um lado, a gente vê a pobreza extrema, do outro lado vemos a opulência absoluta. Somos capazes de ver pessoas nascendo sãs e outras nascerem completamente doentes, ou entrarem no mundo com alguns defeitos, a cegueira, as pessoas sem mãos, sem pés, corpo totalmente deformado. Isso porque nós estamos num planeta de provas e expiações, e isso é necessário. Vejam, quando o próprio Jesus nos explica isso, e quando nos diz, se a tua mão te é motivo de escândalo, melhor que é entrar no mundo sem a mão. Se o teu olho te é motivo de escândalo, melhor te é entrar no mundo sem ele. Então ele já diz que aqui vai acontecer isso. Mas por quê? Porque num momento determinado, ou a mão, ou o pé, ou o corpo, ou o olho, foi um motivo de escândalo para nós. Então a gente tem que entender que dentro dessas bem-aventuradas, bem-aventurados vós que tendes fome, porque sereis fartos. Não, sereis fartos não é aqui, neste mundo, porque neste mundo vai passar fome mesmo. Bem-aventurados vós que sofreis, porque sereis consolados. Então essas bem-aventuranças, eles são a resignação para a situação em que cada um se encontra. Não quer dizer com isso que diante de um momento de dificuldade, estou passando uma prova, vou cruzar os braços até que a prova passe. Não, você tem que partir para a luta, tem que ir em busca daquilo que te interessa, ou daquilo que você quer, porque neste mundo tudo é feito com luta, e luta constante. Agora, tudo aquilo que você fizer, você tem que fazer com honestidade e nunca passar por cima de ninguém. Eu acho que o Sermão da Montanha, ele visto dentro do ponto de vista puramente filosófico e não religioso, ele é a lei maior, primeiro que nos mostra o quanto nós estamos inseridos dentro da lei de Deus, né? E segundo, nos dá um entendimento para tudo aquilo que porventura nos venha acontecer. Mas ai de vós ricos que hoje estáis opulentos, que não olhais para baixo, que deixais cair apenas as migalhas da vossa mesa, como acontece, por exemplo, com o rico e o Lázaro. Então, o que ele diz? Quando chegaram no céu, estava Lázaro no inferno, ou estava o rico no inferno, e o Lázaro com Deus. Quer dizer que todo rico vai para o inferno? Não. Depende de como ele usou essa riqueza aqui. Não, porque vai todo pobre vai para o céu? Não. Depende de como ele se portou diante da sua própria experiência na pobreza. Essa é a grande questão. Então, Jesus, em toda a sua trajetória, nos deixa um ensinamento apenas. E esse ensinamento, que não é uma religião, é apenas um ensinamento, ele diz assim, amai-vos uns aos outros, e amai a Deus sobre todas as coisas. Então, ama o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Aí se encerra a lei e se encerram os profetas. Nessas lutas diárias em que a gente vive, é exatamente para a gente chegar ao ponto de compreender o quão necessário é amar o nosso próximo para que a gente consiga atingir a Deus.
em busca de toda a felicidade que a gente quer e pela qual a gente luta, porque a gente não faz outra coisa na vida a não ser essa esperança que a gente tem de ser feliz um dia, mas também sabemos que ela só há de advir a partir do momento em que a gente possa, sobretudo, merecê-la e que a gente a conquista. E para conquistá-la tem que ser com inteligência, ok? Eu vou parando por aqui neste vídeo. Desde já você se inscreve aqui no canal, dá o seu gostei ou o seu não gostei, se você não gostou. Depois a gente vai vir com mais 1 ou 2 vídeos e vamos falar sobre Jesus e a gente vai chegar até o ponto em que em 1517 nós temos o início da Reforma Protestante. Quer dizer, eu acho que essa reforma ela não começa em 1517 com Lutero, ela começa na realidade com São Francisco de Assis, isso em 1180, 1190. Né? É que começam a questionar os desmandos da igreja. Mas a gente vai passar por tudo isso, tá ok? Obrigado a todos. Por enquanto esse vídeo pequeno, porque eu não quero cansar muito o pessoal, tá? Por isso a gente vai fazer esse trabalho em 2 ou 3 vídeos, tá ok? Obrigado a todos, até a próxima, se Deus quiser.